Bom, então, continuando, é, o assunto de hoje, tá? Eu vou disponibilizar uma apostila para vocês lá no Siga também, tá? Vai se chamar Unidade 2 e vai ter a parte de sistemas e essa parte de espaços vetoriais que é o que vai cair na prova, tá? Como eu falei ontem, a parte de sistemas, para finalizar, falta só exercícios, né? Então, a gente pode fazer hoje na, na monitoria e eu vou gravar uma aula só de resolução de exercícios de sistemas para vocês, tá? É, com relação a espaços vetoriais, é preciso que vocês saibam, que vocês lembrem sobre conjuntos, né? Tá? Mas, basicamente, para a gente saber se um conjunto é espaço vetorial ou não, tá? Ele tem que satisfazer duas condições. A primeira condição é que se a gente somar dois vetores desse conjunto e a soma fizer parte desse conjunto, então esse conjunto é espaço vetorial, se também ele satisfazer mais outra condição, que é a condição da multiplicação por um escalar. Então, se eu tenho um escalar qualquer, pertence ao conjunto dos números reais, e eu multiplicar esse escalar por qualquer vetor de dentro desse conjunto, tá? E o resultado também fizer parte do conjunto, então, aí sim a gente tem espaço vetorial, tá? Então, as duas condições são bem simples. Uma é com relação à soma, pego dois vetores do conjunto e somo. Se o resultado fizer parte do conjunto, aí eu vou lá e verifico a multiplicação, tá? Multiplicação pela escalar. Se eu pego o escalar, multiplico por qualquer vetor, e aí sim, se o resultado fizer parte do conjunto, nós temos as duas condições satisfeitas, e isso caracteriza o conjunto ser espaço vetorial, tá? Então, toda vez que vocês forem testar se um conjunto é espaço vetorial ou não, vocês têm que verificar essas duas condições. E verificar também que esse espaço vetorial ele não pode ser vazio. Então, por exemplo, seja um conjunto V. Tá? Esse conjunto V não vazio é uma condição, tá? Sobre o qual estão definidas as operações adição e multiplicação por escalar. Agora, para vocês visualizarem, tá?
Então, a gente tem o seguinte, em linguagem matemática, tá? Então, primeira condição é da adição. Então, para todo U, esse U é um vetor. E V, o V também é um vetor, que pertence ao conjunto V maiúsculo aqui, tá? Então, esses dois aqui fazem parte do conjunto V, e são vetores, tá? Daí, se eu pegar o e somar com V, ele tem que pertencer ao mesmo conjunto Vzão, V maiúsculo, ok? Então, dois vetores, soma, e o resultado tem que ser fazer parte do conjunto V, tá? A segunda condição é a operação da multiplicação por escalar. Então, eu tenho para todo alfa pertencente aos reais, esse aqui é o escalar, tá? Mas eu não vou ter dinheiro Para para pagar todo o ônibus, U não. pertencente a V, esse aqui é o vetor, tá? Então, se eu pegar alfa, multiplicar por U, o resultado também tem que pertencer a o conjunto V, V maiúsculo, tá? Então, satisfazendo essas duas condições, eu vou chamar V de espaço vetorial, tá? Então, conjunto V com essas operações, né? É chamado espaço vetorial, tá? Espaço vetorial ele chama real também, tá? Porque só por causa que alfa faz parte do conjunto dos números reais. Isso quer dizer que se alfa fizesse parte do conjunto dos números complexos, aí eu teria um espaço vetorial complexo, ok? Tá. Mas o que é que isso significa para vocês? Vamos chamar, tá? Vamos dizer que essa bolinha aqui, esse círculo, é um espaço vetorial, é um conjunto, tá? Então, esse círculo aqui é V, ok? Dentro de V tem vários vetores. Então, é um conjunto de vetores, tá? E eu vou enumerar dois vetores aqui, que são os principais. Um é o vetor U, o outro é o vetor V. Esses dois vetores fazem parte do conjunto de vários vetores aqui do meu conjunto V, tá? Se eu pegar U e somar com V, o resultado vai estar aqui dentro, 1 mais V, ok? Tá. Daí, tem um outro conjuntinho aqui fora, que é o conjunto dos números reais, tá? E aqui dentro, um dos elementos é alfa, tá? Esse conjunto dos números reais é aquele grandão, tá? Que tem os naturais, os inteiros, os racionais, tá todo mundo dentro do conjunto dos números reais, ok? E aí, se eu pegar esse alfa que está nos reais e multiplicar por um desses vetores daqui de dentro do conjunto V, tá? E aí o resultado fizer parte daqui de dentro, alfa
U, né? Tá? Aí sim a gente pode chamar V de espaço vetorial. Ou seja, ele não é vazio, porque aqui eu já tenho dois vetores dentro, tá? Peguei esses dois vetores, somei, o resultado ficou aqui dentro. Daí eu peguei um dos vetores, multipliquei por um alfa que pertencia lá ao conjunto dos números reais, e o resultado ficou aqui dentro, tá? Então, nesse caso aqui, esse V é chamado de espaço vetorial e espaço vetorial real, né? Tá? Ficou alguma dúvida? Não. Foi claro? Dá para lembrar das duas condições? Sim. Tá. Então vamos continuar. Daí, advindo, vindo dessas duas propriedades aqui, da adição e da multiplicação, tá? A gente tem o que é chamado, que são chamados de axiomas. O que é axioma? Axioma é uma proposição que não precisa de prova, que ela é bem óbvia por si só, tá? Só que aqui a gente vai mostrar para vocês alguns desses axiomas. O primeiro é com relação à adição, tá? Então vamos começar com um A de adição, tá? Daí, em relação à adição, a gente tem 4 axiomas, tá? Vamos começar. O primeiro, ele diz o seguinte: olha, se vocês estiverem somando dois vetores, pegar o resultado dessa soma e somar com um terceiro vetor, tá? Isso aqui é a mesma coisa que vocês pegarem um vetor e somar com o resultado da soma dos outros últimos vetores, tá? Nesse caso aqui, ó, eu somei os dois primeiros vetores que estavam aqui, né? E aí o resultado eu somei com o terceiro vetor, um que estivesse por aqui assim, por exemplo, tá? E aí, eu fazendo isso, agrupando primeiro esses dois vetores primeiro, o resultado dá o mesmo que se eu agrupar esses dois últimos vetores aqui, tá? Então, somar o U com o resultado da soma desses dois últimos vetores. Lembrando que tanto o V e W pertencem aqui ao conjunto V, que é o nosso espaço vetorial, ok? Tá? Depois eu coloco lá embaixo a condição. Na segunda, assim, essa propriedade é uma propriedade da adição, né? Vocês lembram como é o nome dela? É de conjunto, gente. Vocês lembram? Comutativa ou associativa? Associativa, exatamente. Comutativa É a é multiplicação, né? aquela com relação à ordem, né? Certo. Tá? Então, é associativo. Então, primeiro você associa dois indivíduos e o resultado você soma com um terceiro indivíduo, tá? Depois, esse resultado é igual à associação dos dois últimos indivíduos, né? E somado com o primeiro indivíduo, ok? Isso aqui é associativa, tá? Vamos lá para o segundo axioma, tá? É claro que eu não sei se vocês perceberam, mas isso tudo são propriedades de operações da adição que vale para conjunto, né? Vocês lembram lá de conjunto? Essas propriedades aí vocês veem desde quando são pequenininhos, né? Aham. Associativa, comutativa, elemento neutro, tá? Essas propriedades são esses axiomas daqui, tá? Então, a segunda propriedade é que se eu tiver um vetor somar com outro vetor, tá? É a mesma coisa que eu somar o último vetor mais o primeiro vetor, tá?
Ou seja, a ordem deles dois aqui, ó, não altera o resultado. O resultado fica o mesmo, tá? Que propriedade é essa? Aí essa Eu que é a... Oi? Essa que é, né, a da Comutativo. ordem. Uhum. Isso. Essa sim é comutativa. Tá? Terceira propriedade. Tá? Existe um zero, né, que pertence ao conjunto V, tal que para todo U e V, para todo U, só um, para todo U que pertence ao conjunto V maiúsculo, tá? Se eu pegar o somar com zero, o resultado é o próprio U, tá? Que propriedade é essa? Vocês lembram? Esse é o elemento neutro. Exato. Esse aqui é o elemento neutro. O elemento neutro, somando com o vetor, dá o próprio vetor, ok? Por último, a quarta, né? Quarto axioma é o seguinte: para todo U que pertence ao conjunto V, existe um menos U que também pertence a V, tal que, se a gente pegar U e somar com esse menos U, o resultado é zero. Então, é o U positivo mais o U negativo. O resultado é zero. Alguém lembra dessa propriedade? Lembro, não. O nome. É elemento simétrico. É porque talvez você lembre só das propriedades relativas ao conjunto dos números naturais. Eu acho que é a primeira vez que vocês têm contato com esse tipo de coisa, né? Noção de conjunto. E aí, o primeiro conjunto que é apresentado para vocês lá nas primeiras séries é o conjunto dos números naturais. É aquele que tem o 1, o 2, o 3, né? Uhum. Zero. É, o zero, tá? Só que essa propriedade do simétrico é uma específica do conjunto dos números inteiros, né? Que daí você tem o U e tem o menos U, né? É como se fosse uma reta separada pelo zero. À direita dela são todos os números positivos, até mais infinito, e à esquerda dessa reta tem todos os números negativos, até o menos infinito, ok? E aí, toda vez que você pegar um número negativo e somar com seu opositor, né, o resultado sempre vai ser zero. Por exemplo, 1 mais menos 1, 0. 2 mais menos 2, 0. Por aí vai, ok? Certo. Tá? E aí é só lembrar aqui que... Perdão. Só lembrar aqui que eu tenho essas condições é para todo U, V, W, pertencente ao conjunto V maiúsculo, ok? Que é o nosso espaço vetorial, tá bom? Bom, esses quatro axiomas aqui são em relação à adição. Só que a gente tem duas condições, né? Uma em relação à adição e a outra em relação à multiplicação. Então, vamos lá. M de multiplicação. Então, aqui é em relação à multiplicação por escalar.
M1. A primeira propriedade ela é parecida com aquela na adição. Então, por exemplo, se eu tenho 2 escalares, multiplicar eles, o resultado eu multiplico por um vetor 1. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar um dos escalares e multiplicar pelo resultado do outro escalar vezes u, ok? Tá. Que propriedade é essa? O nome eu não lembro, mas é a que a ordem não altera, né? Não, associativa também. Você está associando, associa os Beleza. dois primeiros, depois associa os dois últimos, Aham. tá? M2, segundo. Se eu tiver um alfa mais beta, tá? E multiplicar isso aqui por um vetor U, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o U distribuído aqui dentro. Então, vai ficar alfa U mais beta U. Ok? Que propriedade é essa? Essa é a distributiva. Exato. Vamos lá para o M3. Se eu pegar alfa, multiplicar por uma soma entre dois vetores, isso aqui é a mesma coisa que alfa vezes U mais alfa vezes V. Que propriedade é essa? Como é? Distributiva também. Distributiva também. Tá. Só que a diferença é que a distribuição é com relação ao vetor, né? Do vetor em relação aos Uhum. escalares, A e outra aqui é do escala. escalar em relação à soma dos vetores, ok? Propriedade 4, ou axioma 4. Se eu tiver um escalar, é 1, e multiplicar pelo vetor U, o resultado é o próprio vetor U. Que propriedade é essa? Seria o elemento, Hã? Pode falar, sem medo. seria o elemento neutro? Sim, elemento neutro, né? Elemento neutro é aquele que você faz a operação e o resultado não altera o indivíduo que você fez a operação. No caso, Uhum. U, né? Tá. Lembrando aqui que é para todo U, V, pertencente ao conjunto V, né? Espaço vetorial. E o alfa e beta, né? Que a gente usa o beta aqui também. Alfa e beta pertencente aos reais. Ok? Tudo bem? Esses 4 axiomas. Sim, Vocês entenderam que o V e o W lá são vetores? sim. Qual é a definição de vetor? Tem direção, modo e sentido, né? Exato. Direção, módulo, direção é tipo a reta, né? Horizontal, vertical, inclinada. Tá? Módulo é o valor. Ok? E sentido é a posição nessa reta. Se está para a direita, se está para a esquerda, para cima, para baixo. Ok? Tá. Então, esses indivíduos aqui são vetores e estão dentro desse conjunto aqui, que é chamado de espaço vetorial. Ok? Dúvida? Tá. Os vetores,
podem não parecer, tá? Mas eles podem ser chamados de polinômios, tá? Então, aquilo que vocês aprenderam sobre polinômios, tá? Vai se aplicar aqui em vetores, tá? Os vetores são polinômios, por quê? Porque como o vetor tem direção, sentido e módulo, tá? Essas três características elas podem ser distribuídas por elementos que a gente chama de componentes. E aí vocês vão somar o termo do valor dessas componentes, ok? Tá? O vetor também ele pode ser representado por matrizes. Então, eu posso representar ele na forma de polinômios, como também posso representar ele na forma de matrizes, tá? E aí é bom que vocês expandam a mente de vocês para vocês aceitarem o fato de o vetor poder ser representado como polinômio, como ser representado por matriz, como ser representado por um simples número, tá? Então, o espaço vetorial, ele abrange essas, essas formas de representação do vetor, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. E aí é o seguinte, se, por exemplo, eu estou trabalhando com vetores que estão representados como polinômio, vai valer a regra de soma dos polinômios, tá? Se eu tiver com matrizes, vai valer a regra de soma das matrizes, ok? Certo? Aí vocês lembram da regra da soma das matrizes, né? Cada Sim. elemento soma com um elemento da matriz seguinte, de que forma? A mesma posição, né? Isso. Tá? Então, quando a gente fizer adição, for verificar a propriedade de adição para verificar se um determinado conjunto é espaço vetorial e esse conjunto for um conjunto de matrizes, vocês vão usar a lei de soma das matrizes, ok? Tudo bem? Certo. Tá bom, então. Outra coisa. Essas operações de adição e multiplicação por escalar são realizadas para todas essas formas que pode aparecer o vetor, tá? Então, lá na soma de polinômios tem uma forma distinta, né? Na soma de matriz tem a sua forma distinta de somar, ok? Vocês vão trabalhar muito aqui com o plano e com o espaço, ou seja, o plano é o R2 e o espaço é o R3, mas, além disso, a gente vai ter a noção de outros espaços que também são espaços vetoriais, tipo R4, R5, por aí vai, tá? Vocês estão vendo cálculo vetorial, é? Não, a gente está vendo álgebra vetorial. Mas é, tá? Bom, e só repetindo a outra coisa lá. Se nessa definição aqui a gente colocar alfa e beta pertencente aos reais, né? E aí, isso aqui, por estar nos reais, define o espaço vetorial como espaço vetorial real, tá? Mas se esse alfa e beta fosse escalar pertencente ao conjunto dos números complexos, por exemplo, daí a gente ia dizer que V seria espaço vetorial complexo, tá? E assim por diante, tá? Vale para qualquer outros conjuntos, beleza? Beleza. Tá bom. Então, vamos lá para a primeira prova. O primeiro exemplo. Meu exemplo 1, eu tenho um conjunto V igual ao R2
que é igual a um par ordenado xy, tá? Tal que tanto x quanto y pertençam ao conjunto dos números reais, tá? Primeiro eu tenho que fazer a soma, tá? E depois eu faço a multiplicação pelo escalar, tá? Você pode escolher qualquer um dos dois primeiro, óbvio, tá? Mas da feita que um dos dois não satisfaça a condição, você não precisa fazer a prova do outro, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que tenha, né, um conjunto U, e esse conjunto U vai seguir essa lei aqui, ó, nessa ordem. Então, U vai ser formado por X, só que agora o U ele tem que ser um vetor, né? Então, vou colocar X1. Logo, o Y vai ser Y1, ok? Está seguindo essa lei aqui, ó, que primeiro vem o X como componente e depois vem o Y como componente. Como não pode ser as mesmas componentes daqui, você coloca com um índicezinho 1. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Para a soma, eu preciso também de outro vetor. E aí você coloca o nome de V, pode ser W, qualquer outra letra, tá? Então, eu vou colocar o V como x2, y2. Tudo bem? E agora eu preciso somar U mais V. Tá? Somando U mais V, eu vou ter x1, y1 mais x2, y2. Ok? Vocês sabem como soma dois vetores? Qual é a regra de soma? Soma cada componente x com cada componente x e cada y com cada y. Exato. Estou somando cada componente x com o componente x, vai ficar x1 mais x2. Aí você bota vírgula. y1 mais y2. Ok? E aí você fez. Aí a pergunta. x1 mais x2 faz parte do conjunto dos números reais? Se Sim. x1 faz parte dos reais e x2 faz parte dos reais, a soma vai fazer parte dos reais? Sim. Sim, né? Tá? Então, essa primeira propriedade aqui, essa primeira verificação, tá ok. Tá? Agora, vamos lá para a multiplicação por escalar. Então, para a multiplicação por escalar, vocês vão ter um alfa vezes um vetor qualquer. Eu vou colocar o vetor U, tá? O vetor U foi esse que eu já falei aqui em cima. Então, como é que vai ficar alfa vezes o vetor U? Vai ser alfa vezes x1, y1, ok? E o resultado vai ficar... Como é que eu multiplico alfa vezes os componentes do vetor? Propriedade Aí segura. distributiva, né? Uhum. Então, o resultado vai ser alfa x1, vírgula, alfa y1, tá? Bom, se x1 pertence aos reais, se eu multiplicar ele por qualquer número, o resultado vai ser parte dos reais também. Vocês concordam comigo? Sim. Do mesmo jeito aqui, ó, para o y, tá? Então, esse resultado faz parte dos reais, esse resultado faz parte dos reais. E aí, essa propriedade também é verificada. Tá? Bom, já sei que não é vazio, eu inventei dois conjuntos da mesma forma aqui, ó, x, y, e deu certo, tá? Então, isso aqui são as duas provas dizendo, olha, V é espaço vetorial, ou seja, o R2 é espaço vetorial, ok? Todo mundo entendeu? Uhum. Tá. Agora a gente vai verificar os axiomas. Tá? Os axiomas
vocês não precisam verificar sempre, tá? Mas como a gente está aprendendo aqui, a gente vai verificar esses axiomas sim, tá? Só para efeito didático. Então, para começar a verificação, a gente começa com aqueles axiomas lá da multiplicação, tá? Da adição, perdão. E aí você vai ter que dar nome para 3 vetores, né? Porque lá na adição, aqui, ó, você precisa de 3 vetores. Aí ele coloca o vetor U, o vetor V e o vetor W, né? O V e W, ok? Então vamos lá dar nome, né? Vamos considerar U vai ser x1, y1, V vai ser x2, y2 e W vai ser x3, y3, tá? Dúvidas até aí? Não. Não. Tá bom. Então vamos lá para o A1. Do A1, não sei se vocês lembram, mas era o seguinte: U mais V, depois o resultado eu somo com W, tá? E aí vai ter que ser igual a se eu pegar U e somar com o resultado de V mais W. O que a gente vai fazer? Vai substituir esses vetores aqui nessas condições até eu chegar nessas condições aqui, ok? Então, vamos lá. U é o vetor x1, y1, mais V, que é o vetor x2, y2. Tá? Somar esses dois primeiro, e o resultado vai ser somado com o terceiro, que é x3, y3. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tá? Eu estou partindo dessa primeira aqui, ó. E eu quero chegar aqui. Tudo bem? Tá. Agora vamos somar isso aqui, tá bom? Somando isso aí, eu vou ter x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Tudo bem? Sim. Tá. Esse resultado aqui, ó, da soma, né? Agora eu vou somar com esse resultado aqui. Ok? Como é que vai ficar isso? Bom, aqui é normal. x1 mais x2 é como se fosse um só, tá? x1 mais x2. Quando eu vou somar com esse aqui, né? Então vai ficar x1 mais x2 mais x3. Vai Tudo só bem? distribuir, né? Oi? Vai só associar x com x e y com y. Como? Nada não. Pode continuar. Só faz x1 mais x2, fecha parênteses, mais x3. Beleza? x1, x2, mais x3. Vírgula. Tem uma vírgulazinha aqui. Ok? y1 mais y2 mais y3. Ok? Dúvida, pessoal? Não, de boa. Boa. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como tá somando todo mundo, ó, x1 mais x2 mais x3,
para testar, para verificar isso aqui, ó, se vale, eu vou abrir para cá, ó. Vou pegar x2 e x3. Vou agrupar. Vai ficar x1 mais x2 mais x3. Ok? E a gente agrupa x2 e x3. Vírgula. Do mesmo jeito aqui. y1 mais y2 mais y3. Ok? Tá. Vamos continuar. Professora, acho que estão chamando no chat. Oi, diga, Elias. Pode falar. É porque eu estava olhando pro tablet. É porque eu fico olhando pro tablet e aí eu não levanto para olhar para vocês. Geralmente, quando eu ouço aquele pontinho, aí eu levanto a cabeça, mas dessa vez eu não ouvi. Tamanho. Vamos lá. Partir aqui. Tá. Voltando lá. A gente parou aqui, ó. x1 mais x2 mais x3, né? Tá? Então, agora a gente vai continuar. Como assim? Deixa eu só copiar de novo o que estava lá, para a gente não esquecer. Tá? Então, eu estava em x1 mais, abre parênteses, x2 mais x3, né? Isso. Vírgula. y1 mais y2 mais y3. Ok? Aí, fecha parênteses. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vou puxar de volta aqui x1 e y1 nessa soma. Tá? Certo. Vou puxar de volta, então vai ficar x1, y1 mais, né? E aí vocês vão colocar lá os dois parênteses. Tá? Mais quem? Olha, é x2 mais x3, vírgula, y2 mais y3. Ok? Tudo bem até aí? Uhum. Tá. Bom, agora que eu estou em x2 mais x3, y2 mais y3, eu posso puxar de volta aqui, vai ficar x2, y2 mais x3, y3. Estou puxando de volta os vetores, tá? Então, aqui Certo. vai ficar de fora x1, y1, mais, aí abre parênteses, x2, y2, né? x2 mais x3, y3. Ok? Tá? Aí a gente sabe, x1, y1 é o vetor U, né? Mais, abre parênteses, x2, y2 é o vetor V. Tá? Vocês estão lembrados? Mais, Uhum. x3, y3 é o vetor W. Tá? Então, dessa forma, a gente provou que se eu partir de U mais V e o resultado somar com W, é a mesma coisa que eu pegar U e somar com o resultado de V mais W. Tá? Ok?
Ok. Essa aí é só a primeira prova. Vocês, quando eu der o material para vocês, vocês vão ter. Vou fazer só mais um. Vou fazer uma da adição, mais uma da adição, e faço uma da multiplicação, tá? Para não perder muito tempo. Então, vou fazer aqui da propriedade A2. Daí, quando vocês pegarem o material, vocês vão ver. Mesmo porque vocês não precisam fazer isso para todos os 8 axiomas, não, tá? Basta, na prova, basta provar, mesmo porque chama axioma, né? Axioma não precisa de prova. Na hora que vocês forem verificar se um conjunto, um determinado conjunto é espaço vetorial, basta vocês verificarem para a soma e depois verifica para multiplicação por escalar, né? Então, mas a primeira verificação que vocês têm que fazer é se o espaço vetorial é vazio, tá? Porque daí, se ele for vazio, ele não vai ter nenhum vetor lá dentro. Aí já não é mais espaço vetorial, ok? Mas se na lei abre para vetor, ele vai dizer assim, olha, o vetor tal tem essas condições aqui, tá? Ele vai descrever isso na lei. E a lei vai ser como? Vai ser tipo isso daqui, tá? Vai dizer, olha, eu tenho um V que é igual, aí vai abrir parênteses e vai dizer para vocês, vai descrever tudinho qual é as condições de existência desse conjunto, tá? E aí, a partir daqui que vocês vão verificar essa condição de existência, tá? É claro que se na condição de existência disser que não tem nenhum vetor lá dentro, você nem precisa verificar a multiplicação nem a adição, porque daí o espaço vetorial é vazio. Sendo vazio, ele não é espaço vetorial, né? Tá? Conjunto Certo. sendo vazio, oi. Não, não, nada não. Tá. Então vamos lá para A2. A2 era a comutativa, né? Então eu tinha o seguinte, ó. U mais V igual a V mais U, tá? Daí a gente vai partir daqui, ó. Já disse quem é U, já disse quem é V, vou somar e aí vou passar para cá, ok? Então vamos lá. U é quem? X1, X1, Y1, né? E V, X2, Y2. X2, Y2, tá? E a gente pode continuar. Vai ficar abre parênteses 1 mais X2, vírgula, Y1 mais Y2. Ok? Certo. Até aí, tudo bem? Tá. Aqui eu posso admitir a troca, né? X2 mais X1. Tipo assim, os elementos aqui fazem parte do conjunto dos números reais, tá? Porque é o que está descrito lá. Se eles fazem parte do conjunto dos números reais, tanto faz eu somar x2 como x1 na ordem, né? A propriedade comutativa ela faz parte do conjunto dos números reais, não faz? Sim. E então a gente vai fazer aqui a propriedade comutativa. Então vai ficar x2 mais x1, vírgula, do mesmo jeito para o y, tá? y2 mais y1, ok? Deixa. Tá. Agora eu vou puxar de volta aqui o x2 e o y2, tá? Puxando de volta x2 e y2, a gente tem o seguinte, olha. Vou ter x2, y2, né? Mais x1, y1. Ok? Sim. Bom, mas quem é x2, y2? É o V. É o v, né? Mais x1, y1 é o u, né? Opa, desculpa.
tá? Daí a gente provou, ó, saiu daqui do U mais V e chegou no V mais U, né? Então, está provado que o mais V é igual a V mais U, ok? Vou fazer uma de multiplicação aqui. O 3 e o 4 vocês vão ver lá na apostila, tá? Vou fazer a número 1 lá, que é também é associativa, tá? Então, eu tenho alfa, beta, que multiplica U. E aí, essa igualdade é o seguinte, se eu pegar alfa e multiplicar pelo resultado de beta U, o resultado tem que dar a mesma coisa, tá? E aí, é só você lembrar que tem o alfa, beta, o U é x1, y1. Não é isso? É, E aí, quando eu multiplicar alfa, beta por x1, y1, vai ficar alfa, beta, x1, alfa, beta, y1, né? Do mesmo jeito aqui, ó, alfa, beta, y1. Ok? Bom, daí vale aquelas propriedades lá do conjunto dos números reais, né? Que isso aqui está descrito nos números reais. No conjunto dos números reais, tanto faz eu associar primeiro um, depois o outro, tá? A ordem não vai alterar. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos pegar o beta, multiplicar por x1 e deixar o alfa do lado de fora, ok? Então, vai ficar alfa, que multiplica beta x1, ok? Vírgula, do mesmo jeito do outro, alfa, que multiplica beta x, y1, perdão, Y. Isso. y1, fecha parênteses, ok? Agora a gente pode tirar o alfa aqui para fora, né? Tem alfa aqui, a gente coloca alfa em evidência. Vou colocar para fora. Fica alfa que multiplica beta x1, vírgula, beta y1, né? Isso. Tá. Como eu tirei alfa, agora eu puxo o beta, tá? Só que eu puxo o beta numa segunda camada. Vai ficar alfa, entre parênteses, vamos puxar o beta aqui em evidência. Vai ficar beta, e aí vai ficar x1, y1. Ok? Pô, mas a gente sabe quem é x1, y1, né? X1, y1 é quem? É o. É o U, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui alfa, abre parênteses, beta vezes U, tá? Então, a gente partiu daqui, chegou aqui. Tá? A gente partiu que alfa, beta, U é igual a alfa vezes o resultado de beta U. Ok? Dúvida, pessoal? Não. Não, Não. né? Tá. Os conjuntos tipo R3, R4, até o Rn, eles são espaços vetoriais também com as operações de adição e multiplicação de escalar, tá? Vocês podem verificar como exercício, né? Verificar se o R2 também é espaço vetorial, tá? Mas é o seguinte, partindo da preposição que R é um espaço vetorial, o conjunto dos números reais é espaço vetorial. Daí vocês lembram, ó, R
tem uma dimensão, ou seja, é só uma componente. R2 são duas dimensões, duas componentes. R3, três componentes, três dimensões. R4, quatro dimensões. E por aí vai até chegar no Rn. Ok? Tá? E aí você pode escolher qualquer um para verificar usando lá os oito axiomas. Tá? Tudo bem, pessoal? Só por exercício. Vocês vão praticar isso aqui, ó. A prova, tá? Opa. Eita. Tá bom, então. Vamos continuar, né? O resto é prova. Vamos provar, por exemplo, puxar aqui outro exemplo, para vocês verificarem a questão de espaço vetorial, tá? Se é ou se não é espaço vetorial. Então, a verificação aqui em cima desse conjunto. Nosso exemplo. Deixa eu ver qual é o número do exemplo. Exemplo 2, né? Nosso exemplo 2 aqui vai ser em cima do seguinte espaço vetorial. Verificar. X e x ao quadrado com x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, verificar se esse conjunto é espaço vetorial. Ok? Daí, como é que vocês vão fazer? Me expliquem. Bom, para ele ser espaço vetorial, ele não pode ser vazio, né? Não. É, Mas ele está dizendo aqui, ó. Os vetores são dessa forma aqui. X e x ao quadrado. certo. Tá? Você não precisa fazer os 8 axiomas, não. É a verificação simples, se é espaço vetorial ou não. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Enquanto eu faço a chamada, vocês fazem. Tudo bem? Tudo bem.
Gente, eu não fiz chamada ontem. Eu não lembro. Fez sim, professora. Sim, professora. O sistema não colocou. Vou ter que. Ah, mas se eu fiz, eu vou ver o vídeo de novo. Tá. A Alessandra tá aí? Saiu do curso. Alex. Hoje é Carlos, né? Alice. Antônio. Brena. Carlos. Presente, professora. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Damaris. Damaris está dormindo, Damaris. Ela tá presente aí, professora, só acho que ela não tá conseguindo falar. Davi. Diogo. Eduardo. Eliezo. Fernando. Tá. Não está presente. Gabriel. Gilmar. Guilherme. Presente. Qual é o teu? Araújo, é? Isso. Tá. Guilherme Rodrigues. Eideberg. Igor. Presente. Jefferson. João Vitor. Presente, professor. Jefferson da Silva. Ah, não, perdão. João. Josiel. Presente. Laura. Leonardo. Presente. Luciano. Luiz Miguel. Presente. Marcelo. Presente. Marcos. Tá. Matheus Cavalcante. Matheus Diego Silva e Silva. Presente. Matheus Pires. Matheus Silva da Silva. Tem dois Matheus Silva aí, hein? O Matheus P. falou que tá presente. Tá. Pedro. Thomas. Vitor.
Tá. Vitória Beatriz. Vitória Samelini. Presente. O Elisama. Presente. William. Prontinho. Damaris, teu áudio está aberto. Tá. Tá aí, conseguiram fazer? Mas eu não usei nenhum dos axiomas. Não precisa. Tem Pois que é, fazer a tipo, verificação se é ou não espaço vetorial. pois é, eu só usei alguns valores. Deu ou não deu? Acho que sim. Tem que ter certeza, homem. É espaço vetorial. Tá, vamos lá. X e x ao quadrado. Segunda componente é o quadrado da primeira. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão ter que fazer os vetores U, que vai ser x1, x1 ao quadrado, né? x1 ao quadrado. Ok? Vetor V. x2, x2 ao quadrado. Tudo bem? Tudo. Tá. Agora a gente vai lá para a soma, né? Então, vamos somar U mais V. Vai ser igual a x1 ao quadrado, mais o V, que é x2 ao quadrado. Ok? Tá bom? Só um minutinho. Tá. Vamos continuar. Vamos somar aqui, como é que fica? Aí fica x1 mais x2. x1. Você não presta. x1 mais x2, Mais vírgula. isso. Não. Aí x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá. Pergunta que não quer calar. Faz parte? Faz, uai. Aqui, ó, a regra é que a segunda componente é o quadrado da primeira componente. Nossa segunda componente é quadrado da primeira componente,
Uhum. Hum. Aliás, Quadrado a primeira componente é x1 mais x2. não é Quadrado não. da primeira componente seria isso aqui, ó. Ia ficar quadrado Tá? mais 2 vezes, né? x1 ao quadrado mais 2 vezes X1, x1, X2. x2 mais x2 ao quadrado. Tá? Uhum. Isso aqui é igual a isso aqui? Não, Não. claro que não. Então não pertence, né? Não pertence a quê? Não Como é o nome do espaço pertence vetorial? Ao aos, espaço vetorial. aos V, vetores. né? Isso. Não pertence a V. Só daí a gente já sabe que não é espaço vetorial. Mas, para efeito didático, vamos fazer a da multiplicação por escalar. Pode ser? Tá É bom. aquela parte, né? Só para ver. Tudo bem? Então vamos lá. Alfa, U, vai ser igual a alfa, x1 ao quadrado. Tudo bem? Certo. Tá bom. Então, como é que vai ficar isso aqui? Distribuir, né? Alfa x1 Uhum. e alfa x1 ao quadrado. Sim. Vamos lá. Essa posição no livro ela tá errada, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. Eita. Distribuindo, vai ficar alfa x1, vírgula, alfa x1 ao quadrado. Ok? Tá. Ó, alfa x1 é a primeira componente. A segunda componente deveria ser o quadrado da primeira. Como é o quadrado da primeira aqui? Seria alfa ao quadrado, x1 ao quadrado. A segunda é o quadrado da primeira? Não. Não, né? Então também não pertence a V. Tudo bem? Tudo bem. Logo, V não é espaço vetorial. Tá. No livro tem o mesmo exemplo, só que as operações de soma e de subtração, ou de soma e de multiplicação por escalar, elas são operações não usuais. Então, na hora de fazer isso aqui, ó, tá protegido com essa bolinha aqui, tá? Aí na bolinha, quando faz isso, tá? As exceções podem acontecer. Por exemplo, quando eu somar x1 ao quadrado, cadê? X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, isso aqui vai ser o quadrado disso aqui, tá? Mas só se tiver essas operações, tá? Mas no usual, que é essa daqui e essa aqui, o espaço vetorial, o V não é espaço vetorial, ok? Tudo bem? Certo, agora entendi. A outra operação do escalar, a multiplicação é assim, né? Bolinha. São operações não usuais.
Hum, Tem outros exemplos? Vamos para as propriedades. Tá? Sim. Vamos para a primeira propriedade. Então, da definição lá de V, né, esse espaço vetorial vai decorrer as propriedades. A primeira, tá? Existe só tem um vetor nulo em V, que é aquele elemento neutro da adição. Ok? Segunda, é que cada vetor U, que pertence a V, admite apenas um simétrico. Qual é o simétrico dele? É o oposto. Isso. É esse aqui. Também pertence a V. Ok? Terceira propriedade. Para qualquer U, V, W que pertençam ao espaço vetorial, se eu tiver U mais W e esse valor for igual a V mais W, então, qual é a conclusão que vocês tiram? Que Que ele, U mais W igual a V mais W. Se W é igual a W, é qual o é a igual. conclusão? Hã? Aliás, eles são vetores, né? Não, mas isso aí já está lá implícito, né? O seria igual a V? U seria igual a V. W Uhum. igual a W. U igual a V. É a da ordem, né? Que não, mesmo que mude. Não, não mudou a ordem, não. Só está somando aqui, ó. Não, sim, Somou sim. mais W. Igual a V mais W. É Se porque eu W é achei, igual a W, achei que aquele então V U igual.
Achei que aquele V fosse U, que tem a perninha. Aqui? É V, né? Porra, moço, mas olha a diferença. Eu achei que fosse U. Gente, tem até um lacinho aqui, ó. Você quer ver? Não, A tá ligado. quarta propriedade. Tá. É, para qualquer, né? V que pertença ao conjunto V, a gente tem o seguinte: o simétrico do simétrico é o próprio elemento, tá? Então, menos U igual a U. Menos V igual a V, ok? O oposto do simétrico é o próprio V. O oposto do simétrico de U é o próprio U, ok? Quinta propriedade. Para todo V que pertençam ao espaço vetorial, existe somente um X. Que pertence ao espaço vetorial. Tá, aqui, 2 pontos. Se eu pegar o e somar com X, o resultado vai dar V. Tá? Só um elemento faz isso acontecer, ok? E daí a gente tira o seguinte: esse elemento, X, vai ser igual a V menos 1. Tá? Tudo bem? Aí esse elemento seria qualquer número. Um número, se eu somar com vetor, aí vai dar É um vetor. certo. É um vetor. X é vetor. V é vetor. U é vetor. Tá? No espaço vetorial, não tem elementos que não sejam vetores. Se eu pegar esse número, ele vai somar tanto com o x quanto com o y do vetor, né? Como é que é? Tipo, U mais x, aí o x vai somar com o x do vetor e a componente y, né? 1 mais X. Isso. Aí Tá. vai dar, Calma, acrescenta cada componente, né? calma. U é vetor. X Uhum. é vetor. Tá. Que espaço vetorial você tá? No R, no R2, no R3? Qual? No Os R? vetores estão no R3, né? No R3 tem 3 componentes. X, R2. Y, Z. Ah, quando você somar, vai ser 3 componentes de X, 3 componentes de U. Ok? Certo. Não, tudo Então, bem. primeira componente com primeira componente, segunda componente, terceira componente com terceira componente. Ok? Ok. E aí vai dar o outro vetor, né? Sim. Vai dar outro vetor. Tá? A soma desses dois vai dar um outro vetor. Nesse caso aqui ele chamou de 1. Tá? Ou seja, se eu quiser saber o vetor X, basta eu pegar o chamou de V. Basta eu pegar o vetor V e subtrair o vetor U. Ok? Dúvida? Agora entendi. Sexta. Tá? Para qualquer que seja o V que pertence ao espaço vetorial, a gente tem o seguinte: se eu pegar zero e multiplicar por V, o resultado é zero. Então, toda vez que eu pegar o vetor e multiplicar por zero, sempre vai dar zero. Ok?
É óbvio que esse zero aqui é escalar e esse zero aqui é vetor. Tudo bem? Uhum. Isso aqui é vetor. E esse aqui, escalar. Tá? E daí, por exemplo, se V for do R2, tem duas componentes. Vai ter x, vírgula y, né? Uhum. E aí vai ser 0 vezes x, que vai dar 0, vírgula. 0 vezes y vai dar 0. Então, vai dar o vetor 0, 0. Por isso que aqui o resultado é vetor. Tudo bem? Certo. Então, para a próxima. Sétima propriedade. Tá? Qualquer lambda que pertença ao conjunto dos números reais, tá? Tem-se. Se eu pegar lambda e multiplicar por 0, o resultado também é 0. Daí, é o seguinte, esse lambda aqui é escalar. Então, aqui é escalar e esse aqui também é escalar. Tudo bem? Sim. No caso, quando a gente multiplica por vetor, o zero vira um vetor nulo. Então, isso aqui é vetor nulo. Esse zero aqui é escalar. Tudo bem? Uhum. Tá bom, então. Vamos lá para o oitavo. Bom, se eu tiver um lambda que multiplica V e o resultado é 0, tá? Posso tirar duas conclusões daqui. Ou uma ou outra. Ou y, ou lambda, é igual a 0, ou quem é 0 é o vetor V. Ok? Tá? Um dos dois tem que ser 0 para o resultado dar 0. Ou é o lambda, ou é o V. Um dos dois. Tá? Certo? Aí vocês podem dizer, professora, pode ser os dois? Pode. Tá? Ok? Pode ser os dois, ou um, ou outro. Tá? E mais? 9. Para qualquer V que pertença ao espaço vetorial, tem-se. Se eu pegar menos 1 e multiplicar por V, o resultado vai ser o simétrico de V. Ok? Dúvidas até aí? Não, de boa. Não. Décima propriedade. Qualquer que seja V pertencente ao espaço vetorial e lambda que pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, um escalar, a gente tem o seguinte: se eu pegar menos lambda, multiplicar por V, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar lambda, multiplicar pelo simétrico de V, e dá a mesma coisa que eu pegar menos a multiplicação de lambda vezes V. Ok? Tanto faz qualquer uma das três, o resultado é a mesma coisa. Certo? Dúvidas? Não. Vamos aqui agora para
chamados subespaços vetoriais. Ok? O que são os subespaços? Tá. No subespaço, está valendo a mesma regra do espaço vetorial. Tá? A diferença é que o subespaço está contido dentro do espaço vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço vetorial V, o subespaço vai estar lá dentro de V. Ok? Vou chamar o subespaço aqui de S. Ok? Tá? Então, eu tenho V espaço vetorial, o S é subespaço vetorial. Por quê? Está dentro de V. Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Daí é o seguinte, a regra que vale para V também vale para o subespaço vetorial, tá? Ou seja, para verificar se é subespaço, vocês vão ter que fazer a adição e a multiplicação por escalar e verificar se está dentro do subespaço, ok? E aí Certo. você pode fazer isso seguindo a regra do espaço vetorial, tá? Não precisa fazer aqueles axiomas todos, não, tá? Então, vamos lá para o exemplo. Exemplo, acho que é 4 já, né? Então, eu tenho um espaço vetorial que é do R2, tá? E o subespaço segue a seguinte lei. XY, que pertence ao R2. Eita. Vou colocar isso aqui lá embaixo. Então, o subespaço é XY, que pertence ao R2, tal que Y é igual a 2x. Ok? Então, Y é a segunda componente. Ela é o dobro da primeira. Tá? Tudo bem? A pergunta é subespaço? Essa mesma lei, ela pode ser expressa assim, ó, x e 2x, tá? Tal que x pertence ao conjunto dos números reais, ok? A lei pode ser escrita tanto desse jeito como desse aqui, tá? E aí, para verificar, vocês vão ter que inventar um vetor U que siga essa lei, um vetor V que siga essa lei, somar U mais V e ver se segue essa lei, ok? Depois, pega um alfa, multiplica por um vetor U que segue essa lei e veja se essa multiplicação também segue essa lei, ok? Certo. Aí, tipo, se a gente fosse fazer outro vetor, para somar, por exemplo, ele teria que ser a coordenada x dele e a y teria que ser o dobro, né? O dobro da x. Então, aqui, vetor U, x1, a segunda componente é 2x1. No caso V, vou chamar de x2, a primeira componente. E aí vai ser 2x2. Ok? Uhum. Agora você faz a soma, né? U mais V. Vai ser x1, 2x1, mais x2,
2x2, ok? Vai ficar x1 mais x2, vírgula 2x1 mais 2x2, ok? A primeira componente aqui é x1 mais x2, ok? Como Certo. fica a segunda? Dá para colocar 2 em evidência, 2, não dá? 2x1 mais x2. Tá. Aí eu pergunto. A segunda componente é o dobro da primeira? A segunda componente, né? Sim. Sim. Sim, né? 2 vezes a primeira. A primeira não é x mais Aham. x1 mais x2, tá? Só peguei x1 mais x2 e dobrei aqui. Então tá certo. Tá? E agora? O que vai fazer? Né, alfa U? Da multiplicação. Isso. Alfa vezes x1, 2x1. Como é que vai ficar? Aí Alfa distribui. x1, isso. Vírgula, 2, Alfa x1. alfa x1. Tá. Dobrou? A Aham. primeira componente é alfa x1. A segunda é 2 vezes alfa x1. Então dobrou, não dobrou? Sim. Então, nesse caso também pertence, né, a S. Vou colocar aqui, pertence a S. Esse aqui também, né? Pertence a S. Tá. Se pertence, ó. Aqui. Aí é o seguinte. Se pertence ao subconjunto, é óbvio que vai pertencer ao conjunto. Não é isso? Sim. Tá Se um contido. está dentro do outro. Então, se eu tenho dois vetores aqui, que se você somar, o resultado está aqui dentro. Se você multiplicar por um escalar, o resultado está aqui dentro. É óbvio que isso aqui está dentro disso aqui, então está valendo para o espaço vetorial, não é isso? Tá? É isso. Então, se eu estou provando que é subespaço, na verdade também estou provando que isso aqui é espaço, né? Tá? E aí, para concluir, né? Portanto, S é subespaço de R2. Ok? Dúvida? Não. Não. Que isso? Desculpe. Ah, tu devia ter atendido também, que a gente tá bom de fofoca hoje. Deixa eu parar a gravação.